Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Éramos amigos, mas amigos assim de frequentar a casa um do outro. Na verdade, eu acabei me tornando amigo do Fabrício por causa da minha mulher. A Elisa era técnica em enfermagem e a Cíntia, a mulher dele também. As duas trabalhavam juntas no mesmo hospital. Às vezes, até mesmo quando estavam de plantão, acontecia de trabalharem juntas no mesmo dia. Eram simplesmente unha e carne. E foi através delas que eu e o Fabrício nos tornamos amigos. A gente se dava bem, mas bem demais, os quatro. Até que um dia ele me ligou. Adriano, vai fazer o que hoje à noite? Você não tá a fim de tomar uma cervejinha comigo? Não sei, cara. Eu tenho de ver se a Elisa não tá de plantão, né? Se ela tiver, tudo bem. Se não, vamos deixar para outro dia. Eu não gostava de chegar tarde em casa quando a Elisa não estava de plantão. Se ela estivesse trabalhando, bom, aí tudo bem, não tinha problema. Só que, quando falei aquilo, ele já me tranquilizou. Ela tá de plantão sim, cara. Foi a Cíntia que me falou. As duas estão na escala hoje. Pode ficar tranquilo. Bom, se é assim, a gente se encontra no centro, então, tipo 6h15, 6h30, tudo bem? Ficou tudo combinado. 6h15, 6h30, a gente se encontraria. O que de fato aconteceu. Uma vez acomodados e pedida a primeira cerveja, eu notei que ele começou a trocar sinais e olhares com uma menina que estava numa mesa ali perto da nossa. O que para mim não era novidade. Não era novidade. Pelo contrário, eu já estava até meio acostumado. E detalhe, junto dessa menina havia outra. As duas bem bonitas, por sinal. Não demorou muito. E o Fabrício as convidou assim, através de gestos, para se juntarem a nós, ali na nossa mesa. O que, com toda franqueza, não me deixou nada satisfeito. Se tinha aceitado aquele seu convite para tomar uma cerveja, não tinha sido com certeza com o intuito de me meter com mulher na rua. É claro que às vezes, isso é inevitável, acontecia de rolar uma paquera, um olhar, mas eu sempre procurei ficar na minha. Paquerar, olhar, tudo bem. Mas me meter com outra mulher na rua, isso nunca. Eu amava a minha mulher de paixão. E não queria, por motivo nenhum desse mundo, perder a confiança dela, mas olha, nem pela mulher mais linda que existia. Até porque ela não merecia ser enganada. Claro que quando ele chamou a menina, a outra veio também. Até porque estávamos em dois ali naquela mesa. Olha, verdade seja dita, quando eu falei que já estava acostumado com aquilo, é porque já estava mesmo. O Fabrício, apesar de meu amigo, isso não dá para esconder. Ele sempre foi metido a conquistador. Quando a gente saía, por exemplo, ele sempre ficava de olho em alguma mulher. Sabe o cara que não fica com peso na consciência por enganar a esposa? Eu sabia que ele traía a Cíntia, mas olha, direto. E repito, parecia não sentir nenhum remorso. Nesse ponto, a gente era extremamente diferente. Eu sempre respeitei a Elisa. Quando ele me convidava para tomar uma cerveja, por exemplo, eu já ficava rezando para ele não se meter com mulher. Principalmente no caso de serem duas, porque aí acontecia o que aconteceu aquela noite. Vinha uma e a outra vinha tiracolo. Cansei de ir embora de algum barzinho e ele ficar com alguma menina. Eu até não entendia como que tínhamos nos tornado tão amigos sendo tão diferentes um do outro. Pelo menos nesse ponto. Falando sério, eu tinha até pena da mulher dele. A coitada lá trabalhando, dando duro no plantão, e ele ali, dando em cima de outra na rua. Tanto que antes das meninas chegarem à nossa mesa, quando ele fez o sinal, convidando, e elas se levantaram,
Ele já foi tirando a aliança de casamento do dedo e falando: olha só, cara, elas estão vindo aí. Ó, eu fico com aquela moreninha de cabelo preso. Você fica com a lourinha, tudo bem? Larga a mão de ser bobo, cara. Que isso? Que lourinha? Ficou louco? Eu não vou ficar com ninguém. Sou casado, esqueceu? Larga a mão de ser bobo. Aproveita. Tua mulher não tá vendo mesmo? Era essa a desculpa que ele usava para trair a esposa sem ficar com peso nenhum na consciência. Que a sua mulher não estava vendo. E, portanto, como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Era sempre assim que ele falava, que não tinha ninguém vendo. E, portanto, a gente devia aproveitar. Naturalmente que eu procurei ser simpático com as meninas, até porque uma coisa é não querer trair, outra é ser grosseiro, mal educado, indelicado. Tratei as duas com o maior respeito, só que em nenhum momento me passou pela cabeça ter alguma coisa com qualquer uma delas. A Lourinha, por exemplo, era uma garota bonita, simpática. Ficou o tempo todo conversando comigo, mas eu continuei na minha. Não dei nenhuma mostra de que estava a fim de rolo, até porque de fato não estava. Até que pelas tantas, eu levantei da cadeira e fui até o banheiro. Quando voltei, o Fabrício já tinha inclusive pedido a conta. Adriano, ó, deu 40 para cada um. Eu já paguei tudo, depois você me passa a tua parte, tudo bem? Ué? A gente já vai embora? Então, é que eu ofereci carona para as meninas. Vamos então? Olha, não sei porquê, mas já fiquei com o pé atrás. Quer dizer, eu digo que não sabia porquê, mas sabia muito bem. Fiquei com o pé atrás porque eu conhecia o meu amigo. A tal Lourinha, com quem o Fabrício queria que eu me arranjasse, era, repito, uma menina bonita. E pelo jeito tinha ficado interessada em mim. O problema é que eu não estava interessado. Juro por esta luz que me ilumina, não estava mesmo. Não tinha a mínima intenção de ficar com ela. Até porque ficar com ela significava trair a minha esposa, coisa que em nenhum momento me passou pela cabeça. Não vou negar que me senti até atraído. Mas daí a praticar qualquer ato, qualquer atitude que depois causasse arrependimento, ia uma distância muito grande. Como já era de se esperar, ela, a Lourinha, acabou indo sentada do meu lado no banco de trás do carro, enquanto a outra foi no banco da frente com o Fabrício. O carro era dele. Era ele quem estava dirigindo. No fim, tudo o que não podia acontecer, para o meu desespero, começou a acontecer. Ali no banco de trás, começou a rolar um clima. E o fato é que eu fui me deixando levar. De repente, a menina chegou mais perto, encostou sua perna na minha. Eu comecei a sentir coisas, juro por Deus que não queria. E não queria mesmo. Nunca me passou pela cabeça trair a minha esposa. Primeiro, porque eu não precisava. Segundo, porque eu a amava mais do que tudo na vida. Terceiro, porque nem pensava em perder a minha mulher por conta de uma traição qualquer boba, idiota, estúpida. Não queria. Não queria. Só que estava escuro. Eu estava sentado no banco de trás do carro. O Fabrício ali na frente com a moreninha, que estava de cabelo preso, de risadinha, de mãozinha. E eu ali do lado da Lourinha. A Lourinha encostando a perna assim na minha, roçando a sua perna na minha.
E aí, pegando o meu rosto, virando para ela, mordiscando a minha orelha, e aí, dando um beijinho no meu pescoço, chegou uma hora que eu não sei, eu meio que perdi a consciência. Olha, eu não sei nem explicar como aconteceu. Eu simplesmente me deixei levar. Quando me dei conta, já estava beijando a mulher. E daí para diante, a verdade é que eu não consegui pensar em mais nada. O pior, isso é que foi fatal. O pior foi que o louco do Fabrício, em vez de tocar com o carro para algum motel, alguma rua escura, resolveu parar diante do portão da casa dele com as meninas ali com a gente dentro do carro. Os 4 no maior clima. Eu ainda perguntei: cara, o que você está fazendo aqui? Ficou louco? E se a tua mulher aparece de repente? Quem é Cíntia? Que nada. Esqueceu que ela está de plantão? Aliás, ela é a tua mulher, né? Olha, até hoje eu não entendo como fui cair naquela armadilha. Juro que não entendo. Meu Deus, justo eu. Eu não sei se foi a cerveja, mas parecia que não era eu. Em nenhum momento eu pensei na Elisa. Foi aquele primeiro instante do susto, depois a gente desceu do carro e ele foi abrindo a porta e eu esqueci. Simplesmente me deixei levar. Sabe, não tem explicação. Eu francamente não tenho argumento para justificar o fato de eu ter me envolvido com aquela mulher. Entramos na casa dele, um lugar onde eu já tinha ido centenas de vezes com a minha esposa, e ele já foi acendendo a luz e ligando o som. Ato contínuo, se jogou no sofá com a morena e já foi tirando a camisa. Empolgado, fora de mim, endiabrado, sei lá o quê, também não perdi tempo e fui agarrando a outra. E foi então que aconteceu. De repente, aquela voz, de repente, aquela voz. Mas, o que está acontecendo aqui? Fabrício, o que você pensa que está fazendo? Quem é essa mulher? Para surpresa geral, principalmente minha, diante de nós estava ninguém menos do que a Cíntia, esposa do meu amigo, de pijama, fuzilando o Fabrício com o olhar. Por isso que você não atendeu o celular, né, seu desgraçado? Quem são essas vagabundas que você trouxe pra dentro da minha casa? Hein, Fabrício? Você me paga, Fabrício? Você me paga? Foi um escândalo. Até os vizinhos acordaram. Porque ela ficou inconformada, revoltada e berrou. A mulher dele, ao contrário do que ele pensava e tinha me garantido, não estava de plantão coisa nenhuma. Estava o tempo todo ali na casa dormindo, tanto que apareceu de pijama na sala. Quando viu aquele barulho, o Fabrício ligando o som, ela se levantou da cama e veio ver o que era. Deus do céu. Que situação. Eu não gosto nem de lembrar o constrangimento. E o pior é que se ela não estava de plantão, minha mulher provavelmente também não estava. Devia estar em casa, me esperando, com certeza se perguntando onde eu estaria àquela hora da noite, se bem que no meu celular não tinha nenhuma ligação perdida. No fim, a Cíntia acabou expulsando as meninas na base do grito e do empurrão. Eu nunca tinha visto aquela mulher tão revoltada. Se bem que convenhamos, né? Não era para menos. Depois que descontou a sua raiva no marido, ela se virou para mim. Parecia até mais revoltada do que estava com ele. Eu sempre achei que você não era boa influência para o Fabrício. Eu nunca falei nada por causa da Elisa.
em consideração a ela, em nome da nossa amizade. Viu, seu sem vergonha? Mas eu sabia que você não era boa bisca. Eu tenho certeza de que foi você que levou o Fabrício por mau caminho. Saia já da minha casa. Saia! Por favor! Suma da minha frente, antes que eu... No fim, ela ainda me acusou de ser má influência para o marido dela. Foi o pior dia da minha vida. Tudo bem que eu tive a minha parcela de culpa. Tudo bem que pelo menos uma parcela da responsabilidade era minha, só que se alguém tinha levado alguém para o mau caminho, esse alguém não era eu, era ele. Meu único erro foi ter sido fraco, me deixado levar. Aquela foi a minha primeira traição. E mesmo assim, nem sei se dá para chamar de traição, porque não passou de uns amassos. Só que acabei pagando caro pela bobagem que fiz. Foi a primeira vez que traí minha esposa e também a última. Naturalmente que tão logo saí daquela casa, a Cíntia deve ter pegado o telefone e ligado para minha mulher na mesma hora. Deve ter dito as piores coisas de mim. Inventado um monte de mentiras. Ao contrário da Cíntia, a minha mulher estava assim de plantão. Por isso até não tinha nenhuma ligação perdida no meu celular. Quando cheguei em casa, não tinha ninguém me esperando. Só que algum tempo depois, vi aquele táxi encostando diante do portão. Não demorou muito e minha mulher entrou pela porta feito um foguete, chorando, nervosa, querendo saber se era mesmo verdade o que a linguaruda da sua amiga tinha lhe contado. A minha voz nem saía, de tão culpado que eu me sentia. Eu ainda não tinha nem trocado de roupa. Do jeito que cheguei, fiquei ali sentado no sofá, diante daquela janela, olhando para a rua, pensando nas consequências do que tinha feito. Quando ela chegou, eu ainda estava ali. Não gosto nem de lembrar das coisas que ela me disse aquela noite. E o pior é que eu não tinha nem moral para me defender. Era tudo verdade. Eu tinha agido feito um crápula, um cafajeste com ela. Olha, só Deus sabe como me arrependo. Uma única vez. Só que mesmo assim, foi o suficiente para acabar com o meu casamento. Não adiantou pedir perdão. Não adiantou dizer que eu só tinha dado um beijo naquela mulher. Não adiantou jurar que eu nunca tinha feito aquilo antes na minha vida. Ela simplesmente não acreditou. E a verdade é que desde aquele maldito dia, meus dias têm sido um pior do que o outro. Eu tenho até medo de acordar de manhã, de levantar da cama, porque eu sei que vai ser mais um dia de sofrimento. Eu não sou nada sem a minha mulher. Ela é tudo para mim. É a minha vida, é o ar que eu respiro. Onde eu estava com a cabeça, meu Deus, para cair naquela armadilha. Quando aquela mulher começou a se encostar em mim, no banco de trás do carro, a roçar a sua perna da minha, eu devia ter pedido para o Fabrício parar com aquele carro no meio da rua mesmo. Devia ter apanhado um táxi e ido embora. Que ele fosse safado, que traísse a sua mulher, o problema era dele. Eu não tinha nada a ver com isso. O que não podia era imitá-lo, e logo naquilo que ele tinha de pior. Até hoje não entendo como fui agir daquele jeito. E eu digo isso porque eu não sou assim, nunca fui. Justo eu, que sempre adorei e respeitei a minha mulher, que eu nunca corri atrás de outra na rua, nunca. Logo eu, que sempre me comportei com decência, mesmo quando saía para tomar cerveja com aquele safado do meu amigo,
Se bem que eu digo amigo, mas aquele lá não passa de um amigo da onça. Me botou na maior canoa furada da minha vida. Mas como eu já disse, a culpa não foi dele. Eu é que não devia ter me deixado levar. Agora, o irônico dessa história é que quanto mais safado é o cara, parece que mais ele consegue se dar bem. E eu digo isso porque eu, que nunca tinha traído a minha mulher, acabei sendo escorraçado de casa, enquanto ele, o Fabrício, que traía a esposa direto, e que tenho certeza continua a trair, continua com ela na boa. Ela o perdoou, e os dois continuam juntos, como se nada tivesse acontecido. Ela fez a minha caveira para Elisa, acabou com o meu casamento, só que perdoou o cafajeste do marido dela. A mim, minha esposa não quis nem ouvir, depois daquela cobra ter feito a minha caveira. Eu sei que é uma frase manjada, mas se arrependimento matasse. A Elisa, isso eu sei, porque conheço muito bem a mulher com quem me casei, ela nunca vai me perdoar. Nunca. Eu sei que não vai. Conheço. Convivi com ela durante muitos anos. Conheço essa mulher como a palma da minha mão. De modo que não me resta outra alternativa senão aprender a viver sem ela. Mesmo sabendo o que ainda vou penar. Isso é que é o pior. Saber que ela é o meu tudo. Simplesmente o ar que respiro. E que vou ter de ficar sem isso para o resto da vida. Quem mandou ser bobo? Meu Deus, como pude jogar minha vida fora? É uma pergunta que me faço todos os dias, centenas de vezes, para a qual não consigo encontrar resposta. Por que será que a gente, às vezes, tem momentos que parece que perde a consciência? Faz coisas que, se me dissessem no dia anterior que eu faria, eu riria na cara da pessoa. O que eu fazer isso? Nunca. Até porque não faria mesmo. Só que não faria, mas fiz. De que jeito, não sei. Por que, não sei. Botei meu casamento fora. E tudo em troca de quê? De quê? Em troca de 2 beijos na boca daquela mulher cujo rosto eu nem lembro mais. Que não representou, não representa e jamais vai representar nada para mim. É a resposta para a minha pergunta. Em troca disso. Em troca de uma aventura idiota, estúpida. A verdade é que perdi para sempre o amor da minha vida.